Amados, abramos a palavra do Senhor na epístola aos Hebreus. Epístola aos Hebreus, e deixe aberto no capítulo 1. Nessa ocasião, irmãos, da exposição, como nós já sabemos, nós concluímos a exposição sequenciada de Hebreus no sentido de, fomos até o último versículo, então, porque o autor tratou de algumas doutrinas importantes que não foram centrais, algumas delas que nós estamos tratando, mas que são importantes e foram usadas como base do seu argumento, eu decidi, então, após terminarmos a exposição de Hebreus, voltarmos e fazermos 3 digressões, 3 voltas à epístola para vermos a teologia bíblica de cada uma dessas doutrinas. No domingo passado, nós vimos a teologia bíblica da igreja, na epístola aos Hebreus, o que o autor dos Hebreus fala sobre a igreja. Agora, pela manhã, irmãos, então nós veremos um aspecto apologético que a epístola aos Hebreus nos serve, nesse contexto que nós vivemos, que é a epístola aos Hebreus contra o romanismo. Então, nós caminharemos nesse sentido hoje na exposição aos Hebreus. Filhos de aliança, a palavra que vocês vão anotar hoje é Cristo, tá bom? Cristo. Estejam atentos à contagem dessa palavra. Oremos, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra poderosa, Senhor. A Tua palavra que é fonte de vida. A Tua palavra que são as palavras de vida eterna, Senhor. A que mostra o que há em nosso coração. A que nos é leite puro para o nosso crescimento espiritual, Senhor. A que é lâmpada para os nossos pés e guia em nosso caminho, Senhor. Aquela por meio da qual Tu santificas o Teu povo. É diante dessa palavra, Senhor, e com Teu Espírito em nós que nos aproximamos desse momento do Teu culto, em que Tu nos fala pela Tua palavra, Senhor. Fala-nos pela obra do Teu Espírito Santo em nós. Opera em nós aquilo que nós não podemos operar, Senhor. Dá-nos fé, dá-nos amor a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, em toda a nossa caminhada na Epístola aos Hebreus, nós vimos em diversas ocasiões e em diversas aplicações e tópicos, de uma forma indireta, como que aquilo que o autor aos Hebreus nos ensinava refutava um erro presente, na verdade, um erro que já vem há muitos anos, há séculos se arrastando, e que nos nossos dias, irmãos, tem ganhado um fôlego novamente. Nós vimos, em outras palavras, irmãos, como que essa epístola refutava o engano e a apostasia da igreja de Roma. Hoje, irmãos, na segunda exposição doutrinária da epístola aos Hebreus, nós nos concentraremos, nós voltaremos a ver de uma forma mais concentrada, sistemática e de uma forma enfocada como que o ensino da Epístola aos Hebreus refuta o engano de Roma. E, por favor, irmãos, não me entendam mal, né, se você é romanista ou se você tem algum ente querido que é romanista, né, que é da Igreja Católica Romana, não me entenda mal como se isso fosse uma mera intransigência ou um desrespeito, uma intolerância. O ponto não é esse, irmãos. O ponto é que meu desejo sincero e o meu trabalho como ministro do Evangelho, irmãos, é apontar para Cristo e para a obra de Cristo. Mas esse trabalho ele tem um duplo aspecto. Esse é um aspecto. É apontar para a glória de Cristo, para a obra de Cristo e alertar os homens de tudo aquilo que tente enganá-los ou que tente desviá-los de Cristo e da glória da obra dele, irmãos. Por isso, esse vai ser o esforço hoje, irmãos. Com muita gravidade, a igreja de Roma, queridos, faz as duas coisas. Ela tira a atenção dos homens de Cristo e divide a glória de Cristo com outros. Por isso, irmãos, não ouça essa exposição como se fosse um discurso bélico ou intolerante com um pensamento oposto, com um pensamento divergente. Não é isso, irmãos, nem de longe. Mas há algo muito sério em jogo aqui, queridos. Não é um mero pensamento divergente, mas algo muito sério que tem conduzido muitos ao engano e muitos no meio da igreja evangélica também, queridos. Ouça então essa exposição, irmãos, esse caminhar na Epístola aos Hebreus, destacando como que o autor aos Hebreus nos ensinou, refuta o engano do romanismo, como um homem que quer alertar outros homens
de um sério e grave perigo. Por isso, irmãos, como eu disse, todo o sistema doutrinário de Roma, ele esforça-se em diminuir a glória de Cristo. E como é que ele faz isso? Como é que Roma, ou o catolicismo romano, ele se esforça em diminuir a glória de Cristo, irmãos? Ao colocar outros ao lado dele, ao declarar a insuficiência da sua obra e que nós precisamos completar a sua obra, e isso é falado de diversas formas, irmãos. Embora forte, essa afirmação aqui, irmãos, esta afirmação que eu vou falar é verdadeira. A suma de Roma é se opor a Cristo e afastar os homens dele. E por que isso é importante, irmãos? Não apenas pela gravidade que está envolvida aqui, irmãos, mas isso é importante porque, primeiro, como nós já vimos na exposição de Judas, é meu trabalho como ministro do Evangelho também capacitá-los a se protegerem do engano e a serem capazes de refutar aqueles que chegam a você com engano. E no meio desse fazer apologético, de resistir ao engano e confrontar o engano, vocês apresentarem a Cristo. Então esse é um outro ponto importante. E o segundo, irmãos, que também nos assusta, é que o romanismo ainda hoje é presente e tem fisgado a muitos, irmãos. Tem fisgado a muitos no meio da igreja evangélica brasileira, especialmente por causa de uma segunda questão. O romanismo ele tem buscado proeminência política no nosso meio brasileiro como uma saída, uma salvação para o caos político e todo tipo de ideologia torpe que nós temos vivido no nosso país. E por causa disso, irmãos, muitos se encantam com isso, muitos abraçam essa causa política e se deixam levar pela visão romanista de religião, de evangelho, de igreja. Em suma, se deixam levar pelo engano. E então são fisgados pela igreja de Roma. Por isso, irmãos, a Epístola aos Hebreus, ela repentinamente nos ensina diversas doutrinas que refutam claramente o que a igreja de Roma tem ensinado. A base da Epístola aos Hebreus, irmãos, como nós vimos, é mostrar a glória e a superioridade de Cristo. A glória e a superioridade de Cristo. Ora, se a Epístola ela faz isso o tempo todo, e Roma o tempo todo faz o contrário, então nós vamos ver como que a Epístola aos Hebreus nos mostra onde está o engano de Roma. Então, irmãos, nós vamos fazer isso como nós fizemos nas últimas exposições que envolvem a teologia bíblica. Nós vamos do início da Epístola aos Hebreus e vendo algumas doutrinas que ele vai pontuando. Isso vai nos ser útil para relembrarmos de alguns pontos que foram expostos e então vemos como que eles se aplicam diretamente a essa questão. Veja primeiramente, irmãos, o capítulo 1, versículo 1 ao 4, por favor. E depois, o capítulo 2, 1 a 4 também. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Agora veja o capítulo 2, versículo 1 a 4. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Irmãos, como nós vimos nesse texto, quando nós caminhamos logo no início da exposição aos Hebreus, o autor aqui, ele nos expõe a glória e a superioridade de Cristo em relação aos profetas na Antiga Aliança. Em que sentido ele é superior e ele é maior que os profetas? Ora, o nosso Cristo, irmãos, um dos seus ofícios é ser profeta. Ele ensina a sua igreja, ele revela a vontade de Deus à sua igreja. Mas o grande ponto de superioridade aqui, irmãos, é que Cristo, ele não é simplesmente um profeta, ele é a própria mensagem. Ele é, o autor nos fala, a revelação máxima de Deus. Deus nos falou, o autor fala, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas. Então, veja, repetidamente, progressivamente, Deus foi falando à sua igreja, por diversos meios, por diversos homens, até que, o autor fala, nos últimos dias, ele nos falou uma única vez pelo Filho. E quem é esse Filho? É a expressão exata do seu ser.
é a glória de Deus. Se você quer conhecer a Deus, você tem que olhar para Cristo. Cristo é a expressão máxima de quem Deus é. E com isso, então, irmãos, vem o capítulo 2. Cristo é a expressão, é a revelação máxima de Deus. E aí no capítulo 2, o autor nos mostra o que foi que Deus fez, então, com essa revelação. Aqui, irmãos, no capítulo 2, ele nos mostra o padrão que Deus fez na revelação no Antigo Testamento. Como é que se deu a revelação no Antigo Testamento? Deus, ele vinha até os profetas, ou então agia em atos redentores, por exemplo, a libertação do Egito foi um ato redentor, a sua obra de redenção apontava e revelava a sua glória, e então ele levanta um profeta que explica essa revelação e escritura essa revelação. Então, o padrão da revelação de Deus para a sua igreja foi esse, irmãos. Deus, ele se revelava, Deus então levantava um profeta que explicava aquela revelação, que dava aquela revelação à igreja e que escriturava aquela revelação, para que a revelação de Deus fosse sempre estável e firme para a igreja. E aqui, então, no capítulo 2, ele fala como foi que ele fez isso no Novo Testamento, quando Cristo, que é a revelação máxima de Deus, perfeita, plena, para a qual toda a revelação apontava, chegou, quando ele se manifestou, então, cumpriu a sua obra, fez o último ato redentor, Deus ele levanta os apóstolos, quando ele fala no versículo 2, versículo 3, na verdade, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, aí ele faz referência à manifestação de Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aqui está se referindo aos apóstolos. E aí ele conclui versículo 4, e Deus deu testemunho de que o que os apóstolos estavam falando era verdade por meio de sinais e prodígios. Então, irmãos, no Novo Testamento, Cristo se revela, se manifesta, e ele levanta os apóstolos como paralelo dos profetas para explicar essa revelação de Cristo, para aplicar à igreja, para destrinchar as implicações da obra de Cristo na vida da igreja e na estrutura da igreja na Nova Aliança. E então, irmãos, é por causa dessa estrutura que nós estamos falando que nós, enquanto reformados, enquanto presbiterianos, professamos que a revelação cessou. E junto com a cessação da revelação, cessou-se também os meios de revelação. Ora, os milagres que o autor faz referência aqui, que acompanharam os apóstolos, estavam no contexto deles como instrumento de Deus para a revelação, para explicar a revelação máxima de Deus que foi Cristo. Eles se revelaram, eles explicaram, eles escrituraram, e Deus autenticou tudo isso com sinais e prodígios. Deus os capacitou com dons que eram, em sua natureza, temporários. Por exemplo, o dom de cura. O dom de cura, irmãos, os apóstolos tinham o dom de cura e eles tinham o poder de curar. O dom deles faziam parte deles, como, por exemplo, o dom de ensino. Quem tem um dom de ensino, em qualquer ocasião em que ele abre a Escritura Sagrada, na dependência do Espírito Santo, ele vai explicar a palavra de Deus, ele vai exercer o seu dom. Assim era esse dom. Mas ele, irmãos, o portar esse dom, o portar esse poder de fazer milagres, era nesse contexto em que a revelação estava sendo entregue. Quando todo esse processo, irmãos, cessou, acabou, nós não esperamos mais nenhuma revelação. Nem novas revelações, como é, por exemplo, o livro dos Mormons, uma pretensa nova revelação, ou do Adventismo no Sétimo Dia, com a Ellen White, e nem revelações para o nosso dia a dia, como um profeta que se levanta dando um profetado, eis que te digo, varão. Não, cessou. Junto com isso, cessou os meios. De Gênesis a Apocalipse, aqui que está a revelação de Deus para a sua igreja. Como que isso, então, irmãos, refuta Roma? O Papa, queridos, e a igreja de Roma são desmascarados pelo autor aos Hebreus, pois eles ensinam que o Papa e os concílios são a continuação da Bíblia. Isto é, irmãos, eles possuem a mesma autoridade da palavra de Deus. Obviamente que ele não fala isso, ele não fala a nossa palavra é a continuação da Bíblia, mas eles categoricamente falam, irmãos, e anametizam, eles amaldiçoam quem discordam disso deles, que a tradição ensinada pelo Papa, pelo magistério, pelos concílios, elas têm a mesma igualdade que a Escritura Sagrada. E mais, e aqui é inevitável isso, irmãos, quando você iguala a palavra de homem à palavra de Deus, quem no final das contas tem proeminência é a palavra do homem. E mais, eles dizem, a Bíblia ela é o que é por causa da igreja. A Bíblia ela está fundamentada na igreja e não a igreja na Bíblia. Claramente você encontra padres falando isso no YouTube por aí. Como então que essa doutrina, irmãos, refuta o romanismo? A Escritura Sagrada, irmãos, ela cessou-se.
A revelação de Deus, ela foi encerrada de Gênesis a Apocalipse. E tudo o que Deus falou por meio dos seus profetas e seus apóstolos foi falado e dado à igreja escrituradamente. Não há nenhuma tradição oral, não há nada que Deus tenha entregue de uma forma por debaixo dos panos, que somente um pretenso grupo, um grupo individual tem acesso a isso e ninguém sabe que tradição é essa, ninguém consegue confrontar nem julgar. Eles dizem, não, isso aqui agora que a gente inventou é tradição oral dos apóstolos. Tem coisas que inventaram 18 séculos depois do século I e ainda estão dizendo que é tradição apostólica, tradição oral dos apóstolos. A mesma coisa que os fariseus fizeram, irmãos, nos dias de Cristo. Eles construíram uma tradição oral a profética e interpretavam a escritura com base nessa tradição oral a profética. E o que é que nosso Senhor Jesus Cristo fez? Se opôs e condenou essa prática dos fariseus, a mesma prática da igreja de Roma, irmãos. Queridos, não há igualdade entre a palavra de Deus escriturada, a revelação de Deus escriturada e a tradição do homem. Obviamente, irmãos, que no decorrer da história da igreja, a compreensão da revelação, a compreensão da palavra de Deus foi aclarada, foi progressivamente explicada, foi progressivamente melhorada, mas não nenhuma revelação nova, nenhuma doutrina nova foi acrescentada. E aqui também, então, irmãos, o romanismo e os neopentecostais e outros, né, de mesma mentalidade, eles são facetas de uma mesma moeda. Porque Roma, eles apelam também para milagres de homens para autenticar a santificação daqueles homens, ou a beatificar aqueles homens, né? Torná-los santos no meio da igreja. Eles apelam a Santa Tal, fez um milagre, ou a estátua da Santa Tal chorou sangue, e aí, por causa desses milagres esparsos e soltos, esses homens são dignos de canonização, de serem adorados, de serem invocados. A Epístola aos Hebreus, irmãos, refuta esse engano de Satanás, porque ela mostra a nossa fé está fundamentada apenas na palavra de Deus. Nós, enquanto presbiterianos, irmãos, de forma alguma, como enganosamente os romanistas nos acusam, desprezamos a tradição. Muito pelo contrário, os irmãos sabem como que nós somos defensores da boa tradição. Nós temos padrões de fé, os padrões de Westminster, que hoje têm sido negligenciados e desprezados até mesmo por presbiterianos, e as consequências estão chegando. O ponto não é nenhuma tradição. Faz parte da natureza da igreja, irmãos, o desenvolver da compreensão mais profunda e abrangente da palavra de Deus. Mas a grande questão é, a tradição, a nossa confissão de fé, é fiel à palavra, é correta, é verdadeira, mas ela não é a palavra de Deus. Ela é uma expressão, uma pública profissão da palavra de Deus, um resumo do que a palavra de Deus ensina, mas não é palavra de Deus. Não é uma continuação da revelação. Esse é o primeiro ponto, irmãos. O segundo ponto, vejam, por favor, no capítulo 1 ainda, do versículo 5 até o versículo 14. Aí nós leremos até o versículo 8. Pois, a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas, acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos, e eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ou a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos estes espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Queridos, aqui, irmãos, o autor aos Hebreus, ele faz mais um contraste. Se no primeiro momento ele fez entre Cristo e os profetas, mostrando a superioridade de Cristo,
agora ele faz o contraste entre Cristo e os anjos, mostrando a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Cristo, irmãos, o autor dos Hebreus nos mostra, não é uma criatura de Deus. Cristo não é um anjo ou o anjo mais poderoso de Deus, como os testemunhos de Jeová vão dizer. Cristo não é um ser iluminado, como os espíritas vão dizer. Cristo, o autor está falando, é o próprio Deus. É a segunda pessoa da divindade, igual em glória, poder e majestade com as outras duas pessoas da divindade. Então ele fala, os anjos são ministros de Deus, os anjos são servos de Deus, os anjos foram criados por Deus, mas Cristo não. Cristo foi o meio da criação, Cristo é o próprio Deus, Cristo vive para sempre, Cristo é imutável. Esses foram os argumentos do autor aqui nesse trecho. E então, queridos, a epístola aos Hebreus refuta Roma, quando Roma sustenta a blasfêmia da adoração a anjos, irmãos. Ela sustenta, queridos, que nós devemos orar aos anjos. E tem até orações prontas, né? Se você talvez cresceu num colégio romanista, você aprendeu uma oração pronta que eles têm a anjos. Orar aos anjos, irmãos. E como eu já falei aqui, irmãos, orar a qualquer outro ser é atribuir divindade àquele ser. Orar a qualquer outro ser é atribuir divindade àquele ser. E, portanto, orar a qualquer outro ser é idolatria. Não importa o marabalismo de palavras que se faça. Não é latria, é hiperdulia, é edulia. Se você é romanista, ou se você já foi romanista ou lida com romanista, você já ouviu essas palavras. Não importa, isso é tolice, essa jogada de palavras. Se você faz isso, você está cometendo idolatria. Para os romanistas, irmãos, que aparentemente professam a divindade e a humanidade de Cristo, os anjos são iguais a Cristo na dignidade de adoração. Você pergunta ao romanista, Cristo é Deus? Ele fala, sim. Cristo é homem? Sim. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. Teoricamente, eles defendem isso. Mas, irmãos, quando eles dizem que nós podemos e devemos orar aos anjos, eles não estão rebaixando Cristo como o testemunho de Jeová faz. Não. Eles mantêm Cristo lá na sua posição, mas eles elevam os anjos, colocando eles na mesma dignidade de receber orações como Deus recebe orações, irmãos. A oração, irmãos, ela deve ser dada a Deus somente, porque ela é a essência do culto e Deus é o único, por causa dos seus atributos, que pode ouvir e responder às orações, irmãos. Quem, então, nunca ouviu aquela reza romanista, Santo Anjo do Senhor, etc. Isso, irmãos, é idolatria. A orar para qualquer outro ser, eu atribuo a esse ser atributos que pertencem somente a Deus. Isso é perverso, irmãos. E qualquer doutrina que atribua a qualquer criatura dignidade e adoração que pertence somente a Deus, ao Deus Trino, deve ser desprezada e rejeitada como sendo heresia. Tal ensino, irmãos, humanista, tira a atenção dos homens de Cristo e a põe nos anjos. Dividem a glória de Cristo como o intercessor entre o povo de Deus e Deus para eles, irmãos. Terceiro, queridos, vejam, por favor, Hebreus capítulo 2. Por favor, acompanhem comigo. Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 18. E depois, capítulo 7, versículo 25, que diz: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, ele, Cristo, ele está se referindo aqui, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que estão sendo tentados. Aqui agora, irmãos, o autor dos Hebreus, ele nos mostra que Cristo, sim, é Deus, superior aos anjos e a qualquer homem, mas que esse Cristo que é Deus, ele se fez homem, é o argumento dele no capítulo 2, a partir do versículo 5. Ele se fez menor que os anjos, para então poder ser o nosso mediador. Esse é o argumento do autor, irmãos. Ele assumiu a nossa natureza para poder nos socorrer em nossas tentações, passando por tudo o que nós passamos, enfrentando tudo o que nós enfrentamos, porém sem pecar.
para então poder ser o nosso perfeito mediador e sumo sacerdote que possa nos socorrer. Então, capítulo 7, irmãos, versículos 25, veja, por favor. Capítulo 7, versículo 25. Por isso também, Cristo, Hebreus 7, 25. Por isso também, Cristo pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Vivendo para interceder por eles. E aqui, irmãos, o autor nos mostra um outro aspecto da obra de Cristo como mediador, e nós veremos no próximo tópico também, que é a intercessão continuamente em favor da sua igreja. Qual é o ponto aqui, irmãos, da glória de Cristo que nos é revelada em Hebreus? Cristo é o único que é o mediador entre Deus e os homens, porque ele é Deus e plenamente homem, plenamente Deus e plenamente homem. Cristo é o único que pode se compadecer de nós, porque ele experimentou a nossa miséria. E Cristo é o único que vive a interceder pela igreja. Apenas ele é afirmado dessa forma, irmãos. Porém aqui, irmãos, Roma faz duas coisas perversas. Ela inventa a doutrina da Assunção de Maria, quando apenas Cristo ascendeu aos céus como comprovação e continuação da sua obra, e Roma coloca outros intercessores para se compadecer dos homens. E aqui vem a heresia da intercessão dos santos e de Maria em favor dos crentes, quando apenas Cristo é o intercessor e pode ser o intercessor. Cristo foi assunto ao céu, irmãos, como uma aprovação daquilo que ele fez. Quando ele é assunto aos céus, Deus está conferindo, mostrando diante de todos os homens: eu me agradei da obra de Cristo, eu ressuscitei-o dos mortos porque ele é justo, eu o fiz assentar aos céus para que ele possa continuar sua obra de intercessão em favor da sua igreja. Mas quando eles dizem, irmãos, que outros podem socorrer a igreja, que outros intercedem por nós, irmãos, eles estão dividindo a glória de Cristo com outros homens. Ao fazer isso, irmãos, novamente, a igreja de Roma faz de Cristo mais um. Cristo é apenas mais um. E diminui a glória dele, a glória de seus ofícios e a glória de sua obra para com a igreja, irmãos. Eles novamente tiram a atenção dos homens de Cristo e a compartilham com outros. Mas não apenas isso, irmãos. Veja ainda sobre esse aspecto, o capítulo 4, versículo 14 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Novamente, irmãos, o autor nos apresenta Cristo como um meio de nos achegarmos ao trono da graça e recebermos graça. A sublimidade e a exclusividade de Cristo, irmãos, é em razão da sublimidade e exclusividade de sua natureza. Ele é perfeito homem e perfeito Deus. Só alguém que é isso pode ser o mediador absoluto entre Deus e os homens. Entre Deus e os homens. Quando, irmãos, colocamos, a igreja de Roma coloca isso a qualquer outro homem, eles diminuem a Cristo. Nós não precisamos de mais ninguém, irmãos. Nem entre nós e Deus, porque Cristo está entre nós e Deus. E nem entre nós e Cristo. Porque, você perguntar para um romanista, você fala assim, vocês falam que há outros mediadores além de Cristo. Eles falam, não, nós defendemos que apenas Cristo é o mediador entre Deus e os homens. A diferença é que nós defendemos que há mediadores entre nós e Cristo. Se apenas Cristo é mediador entre Deus e os homens, como é que eu preciso de mediadores entre nós e Cristo? Se Cristo é o que é para ser a ponta que toca em nós e toca em Deus. Nós não precisamos de outros mediadores. Nós não precisamos de ninguém para se compadecer de nós junto ao trono do Pai, porque Cristo está lá. Ele fala, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. E aqui, irmãos, o autor ele faz uma dupla negativa para dar ênfase. Não, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Em outras palavras, o que nós temos é um sumo sacerdote maravilhoso, que se compadece nós, que se compadece da nossa fraqueza. Cristo, irmãos, é o único. E se você é romanista ou pensa que não há problema
no que o romanista fala, no uso dos seus mediadores, ou que alguém que levanta a voz para dizer que é possível ter outros mediadores e ainda falar que é salvo. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Ninguém é salvo se disser que há mais de um mediador entre Deus e os homens. Nós podemos falar, sim, irmãos, que historicamente a igreja de Roma é cristã, como a igreja copta é cristã, como a igreja russa, a ortodoxa é cristã. Historicamente, em termos de história, todos eles têm a matriz cristã. Mas, irmãos, biblicamente, não abramos a boca para falar que um homem que diz que Cristo não é o único mediador entre Deus e os homens é salvo, irmãos. Porque senão nós estamos diminuindo e destruindo a obra de Cristo. Ser o único e o único que recebe glória. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Dizer que Deus estabeleceu outros mediadores é injuriar Cristo, irmãos. Deus estabeleceu Cristo e somente Cristo como um sumo sacerdote intercessor, não outros. Não é a igreja de Roma ou o Papa que estabelece quem são os mediadores entre Deus e os homens. E é interessante, irmãos, que agora com esse Papa que a igreja de Roma tem, o povo está ficando doido. Porque todo mundo abre a boca para falar assim, o Papa é infalível. E aí ele está mostrando o coração dele totalmente corrupto, mais ainda, falando coisas absurdas. Irmãos, não é um homem que estabelece, homem falho, mas Deus que estabeleceu o seu mediador para operar a obra de redenção, irmãos. Cristo é perfeito mediador. Apenas ele nos leva ao trono da graça. Qualquer outro mediador nos leva ao trono de juízo, nos leva ao trono da justiça de Deus. Ainda, irmãos, abram, por favor, Hebreus capítulo 7, mais um ponto. Hebreus capítulo 7, versículo 25 a 28. Na verdade, toda a seção do Hebreus 7 a 9, ela traz vários pontos, mas nós vamos focar apenas nesse tópico como um importante tópico. Hebreus 7, 25 a 28. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque Cristo fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito. O autor, irmãos, nos mostra a superioridade de Cristo como sumo sacerdote em relação aos mediadores da antiga aliança, ao sacerdócio levítico. E aqui, irmãos, eu não me delongarei no argumento desse texto, porque hoje, pela noite, nós vamos finalizar toda a exposição à Epístola aos Hebreus, nos dedicando a um ponto que permeou toda a Epístola aos Hebreus, que é o ofício sacerdotal de Cristo. Porém, irmãos, aqui deve ser destacado que a perfeição de Cristo é colocada de uma forma categórica e afirmada com muita clareza. Cristo é perfeito em tudo o que ele é, o que ele faz e o que ele fez. O que ele fez como sacrifício é perfeito, não precisa ser complementado. O que ele faz como intercessor é perfeito, não precisa ser complementado. E aqui, irmãos, novamente escancara-se a tolice romanista, porque o autor fala: ele pode salvar totalmente, ou a palavra no grego também pode ser traduzida como plenamente, aqueles que se achegam a ele. A igreja de Roma fala: não, a obra de Cristo não é perfeita e plena dessa forma, não. Você precisa fazer algo. Ele fez só uma parte. Ou então, pelo batismo, a obra dele é aplicada para tirar o pecado original, e agora você tem que fazer o resto pelos seus outros pecados. Irmãos, Cristo é perfeito para salvar perfeita e plenamente aqueles que chegam a ele, irmãos. Se Cristo morreu por todos os nossos pecados, irmãos, um só pecado é passível e totalmente merecedor da nossa condenação eterna. E nós não podemos nos redimir de nenhum pecado, irmãos. Nós não temos poder para isso. As nossas mãos estão sujas e manchadas.
Nós somos seres finitos, apenas Cristo assumiu a nossa natureza finita, sendo eterno. Então a sua validade é eterna. Ele é perfeito, não precisa de complementação. Por isso, crente, não abra mão disso. Não dê ouvidos ao raciocínio tolo e mentiroso de que diz assim, mas nós somos seres morais, né? Nós precisamos fazer coisas. As nossas obras têm que ser apresentadas a Deus. Ou as adulterações da interpretação que diz que Deus nos julgará pelas obras. Deus nos julgará pelas obras, sim. A fé, ela demanda obras, sim. Um homem que creu, ele tem que evidenciar a sua fé em obras. Mas as obras, elas não têm poder de complementar em nada o que Cristo fez. Cristo, ele pode salvar, irmãos, perfeitamente. Além disso, irmãos, a Escritura nos diz que ele é superior ao sumo sacerdote porque ele vive para interceder pelo seu povo. Além disso, irmãos, a sua perfeição também é vista nisso aqui. Veja, versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. E veja o finalzinho do versículo 28, constituiu o Filho perfeito para sempre. Irmãos, o autor está falando, sabe qual era o tipo de mediador que nós precisávamos? Não era como os mediadores da antiga aliança levítica, da ordem levítica, não. Porque eles eram pecadores, eles precisavam fazer sacrifícios por si mesmos e depois fazer sacrifício pelo povo. E toda hora, e todo dia, e continuamente isso. Mas Cristo não. Nós precisávamos de um mediador como esse, perfeito, sem mácula, sem pecado, separado dos pecadores, em nada pecador. Colocar qualquer outro, irmãos, como mediador e intercessor, alguém que não é perfeito como Cristo. Não importa o quão santo um homem possa caminhar na terra, irmãos. Pense no homem mais piedoso que você conhece, ele não chega aos pés da perfeição da santidade de Cristo. Ele não tem nenhuma dignidade de estar ao lado de Cristo, nem está entre nós e Cristo. Não, irmãos. Não. Esse Cristo é perfeito. Ele ofereceu uma única vez o seu sacrifício para sempre. E aqui nós vemos novamente, irmãos, a tolice romanista. Porque a Escritura fala que Cristo, ele é sem mácula. Cristo, ele é inculpável. Ele é santo. E então a igreja de Roma inventou uma doutrina chamada Imaculado Coração de Maria. Maria era imaculada. Ela nasceu sem pecado como Cristo nasceu sem pecado. E ela não pecou durante toda a sua vida como Cristo não pecou. Irmãos, vocês percebem o que é isso? Quando eu falo, o pastor é birrento com romanista. Não, irmão, não é birrento, não. É porque essa heresia está aí maciçamente no nosso país e influenciando a mentalidade do nosso país, irmãos. Ainda influenciando crentes nesse ponto. Irmãos, eles estão colocando um concorrente com Cristo. A Bíblia fala que apenas Cristo nasceu sem pecado para executar a sua obra. E a Bíblia fala que Cristo nasceu sem pecado, não porque Maria foi concebida sem pecado para que pudesse então ser mãe do Salvador, mas porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. E aí o romanista fala, não, mas Maria ela precisava nascer sem pecado para que Cristo nascesse sem pecado. Aí, Deus pode fazer uma mulher nascer sem pecado para que ele nasça sem pecado? Ele não pode fazer isso diretamente com Cristo? Não, ele fez diretamente com Cristo. Maria nasceu de um pai e de uma mãe. Cristo nasceu apenas de uma mãe por obra do Espírito Santo, que santificou aquela concepção. Ele nasceu de uma forma extraordinária. É o que nós chamamos de nascimento virginal de Cristo, irmãos. Ele não é, irmãos, igual a nenhum outro, e nenhum outro é igual a ele. Ou melhor, ele é igual a nós na nossa natureza, mas nenhum outro é igual a ele na sua perfeição e na sua santidade. Ele não precisa de sacrifícios por si, irmãos. Ele não precisa ficar repetindo os sacrifícios o tempo todo. E aqui vem mais um outro ponto que esse texto nos mostra, irmãos. Se você perguntar para Roma o que é missa, ele vai falar, a missa é um sacrifício. A missa é Cristo sendo novamente sacrificado. É um sacrifício sem sangue. É um sacrifício uncruento, que eles chamam. Quando o autor dos Hebreus está nos mostrando, irmãos, que Cristo ele foi sacrificado uma única vez, para sempre. Não há repetição do seu sacrifício. Isso aqui, irmãos, que está diante dos nossos olhos, que já já nós vamos celebrar, nós vamos ministrar, não é Cristo sendo novamente sacrificado. Isso aqui aponta para o sacrifício de Cristo. Isso aqui nos faz participar desse sacrifício. Isso aqui traz e alimenta a nossa alma com esse sacrifício, mas não é Cristo sendo sacrificado.
Cristo, ele foi o sacerdote que sacrificou e ele foi o sacrifício ofertado. Os ministros do evangelho, irmãos, não são sacerdotes que novamente sacrificam a Cristo. Na verdade, os padres são chamados sacerdotes por causa disso, porque eles estão ali sacrificando o Cordeiro de Deus com o pão e com o vinho, toda a missa. Irmãos, isso é blasfêmia. O autor claramente falou, o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. Não precisa ser repetido, ele diz, como eram os sacrifícios da antiga aliança. E então, irmãos, vem o capítulo 8, nós não vamos nos ater ele, mas o capítulo 8 é a distinção que o autor aos Hebreus faz, então, do porquê que tudo isso foi dessa forma. Quando ele coloca o contraste entre a antiga e a nova aliança, mostrando que era da natureza da antiga aliança ser temporária, ser momentânea, como uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta de rodinhas. As rodinhas elas não foram feitas para ficar ali para sempre, elas vão ser tiradas. E o autor está falando isso. A antiga aliança foi isso. Ela foi feita para nos ajudar, para conduzir a igreja no decorrer da revelação, apontando para Cristo. Quando Cristo veio, toda aquela parafernália que era da antiga aliança foi tirada. E aqui, irmãos, o Novo Testamento nos mostra qual é essa relação de continuidade e descontinuidade. Porém, irmãos, o que nós podemos falar categoricamente é que a igreja de Roma, ela destrói toda e qualquer distinção entre a antiga e a nova aliança. E aqui um parênteses, irmãos. O que eu vou descrever aqui agora, vocês vão ver que não é apenas a igreja de Roma, mas as igrejas evangélicas também. O que é que ela faz? A igreja de Roma, irmãos, enquanto na antiga aliança havia dias santos, a igreja de Roma continua mandando os homens santificarem dias santos. Elas fazem a comemoração da Páscoa. Quando a Páscoa, irmãos, não é uma festa cristã. A Páscoa é uma cerimônia judaica. Cristo foi sacrificado na Páscoa, não para que a igreja de Cristo comemorasse toda vez, uma vez por ano, a Páscoa. Ele foi sacrificado na Páscoa porque ele era o Cordeiro Pascal, a saída do povo do Egito na Páscoa, para nos lembrar do que Cristo é, e não para que a igreja de Cristo agora ficasse todo ano fazendo uma Páscoa como os judeus fazem a Páscoa. Sabe qual é a nossa Páscoa, irmãos? Aqui. Essa é a Páscoa que nós comemoramos todos os meses. Sabe quando é que nós comemoramos a ressurreição? Não é quando nós nos reunimos no domingo às 6 horas da manhã para comemorar a ressurreição. Nós comemoramos a ressurreição todo dia do Senhor, quando nós respondemos à santa convocação, Senhor, aqui estamos para santificar o dia da tua ressurreição. Isso é o que nós devemos fazer, irmãos. Mas a igreja de Roma não. Ainda há dias santos. Aí quase todos os dias do ano é um dia santo, ou tem um dia específico para ser santificado. Comemora-se a Páscoa. Eles têm altar, que é da antiga aliança. Eles têm sacrifícios, que é da antiga aliança. Tem vestes sacerdotais, que é da antiga aliança. Tem mediadores humanos, que é da antiga aliança. Tem incensos, que é da antiga aliança. Candelabros, templos sacralizados. E aqui, algumas coisas que eu já falei aqui, vocês já perceberam que a igreja evangélica está fazendo o mesmo, né? O templo é santo. O prédio é santificado. Não pode fazer nada que não seja... Não, irmãos. Nós não defendemos um prédio santificado. Ainda, irmãos, a igreja de Roma ensina dietas alimentares. Como, por exemplo, você só pode comer peixe na Páscoa. Quando dietas era algo da antiga aliança. Não há nada na nova aliança, irmãos, que diga que nós só podemos comer peixe na Páscoa. Inventa-se e impõe. Ou então o cântico do culto, que é corporativo e que foi consagrado exclusivamente a um grupo de pessoas. Irmãos, a igreja de Roma, ela destrói tudo aquilo que Deus falou. Ou melhor, ela valida tudo aquilo que Deus falou. Foi para a antiga aliança. Cessou. Agora a glória do evangelho é simples. A glória do evangelho não consiste em ornamento, em cerimônias, em incenso, em candelabro, em beleza externa. É simples. A igreja de Cristo, ela pode se reunir num prédio de uma casa, como ela pode se reunir num prédio que foi construído só para isso, como ela pode se reunir debaixo de uma árvore, como ela pode se reunir num espaço aberto, como ela pode se reunir em cavernas. A simplicidade do evangelho permite isso. Enquanto a parafernália que existia, toda aquela estrutura que existia na antiga aliança, não. Mas a igreja de Roma e muitas igrejas evangélicas fazem a mesma coisa. E ainda, irmãos, os dois últimos tópicos, a igreja de Roma, Hebreus nos refuta também, irmãos, a heresia do purgatório e, como eu falei também, a heresia da missa. Veja a heresia do purgatório, irmãos, em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. E no capítulo 10, alguns versículos. Hebreus 9, 27 a 28, que diz:
E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação. Agora, veja aqui, irmãos, capítulo 10, versículo 10. O autor fala: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Agora o versículo 12 do 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E agora o versículo, irmãos, 14. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E agora o versículo 17, e acrescenta: também, nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades para sempre. Irmãos, se não ficou claro como esses textos eles refutam essas heresias, a heresia do purgatório, ela ensina que se você foi um crente, se você foi um cristão de baixa qualidade, né, você tem uma repescagem, né, você tem uma segunda chance. Você morre e você vai para um local chamado purgatório. Ali você vai purgar os seus pecados. Você vai pagar os seus pecados. Quer seja pelo seu sofrimento ali, por um determinado tempo longo, quer seja por aquilo que os vivos façam em favor de você, enquanto você estiver ali no purgatório. Irmãos, essa doutrina, ela é vil, irmãos. Ela está dizendo que nós temos poder de santificar, de pagar os nossos pecados. Ela está dizendo que a obra de Cristo não é suficiente, que se você morrer, você vai para um canto, porque Cristo não fez o suficiente. Quando o autor falou claramente, irmãos, veja, depois da morte segue-se o juízo. Veja, não há um espaço intermediário. É morte e a outra etapa é juízo. É a separação de justos e de injustos, daqueles que herderam o reino e daqueles que não herderam o reino. Ainda, irmãos, ele disse que Cristo morreu para tirar os pecados de muitos. Não foi para tirar alguns pecados, não foi para tirar parte dos pecados e então você se vira fazendo o resto. Ele tirou os pecados do povo. Se alguém morre, irmãos, em Cristo, se alguém confia em Cristo, ele vai morrer e vai estar prestes a morrer, ele pode ter a confiança, ele pode ter a segurança. Eu abrirei meus olhos na presença de Deus. Eu não irei para um local purgar os meus pecados. Não, Cristo já sofreu por todos eles. E ainda, irmãos, quando o autor fala, no versículo 10, no capítulo 10, versículo 17, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. O purgatório é uma constante lembrança. Vocês não fizeram o que tem que ser feito. E por último, irmãos, como eu já falei, a heresia da missa também é condenada quando fala, ele ofereceu uma vez para sempre, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, que foi feita uma vez por todas, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, uma única oferta, única, uma só vez, com valor para sempre. Não há espaço aqui para repetição, irmãos. Não há espaço algum, queridos. Cristo, irmãos, ele morreu, e seu sacrifício é perfeito para o povo. Ainda, irmãos, por último, capítulo 13, versículo 20 a 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. E aqui, irmãos, a memória da exposição desse texto está fresquinha na nossa cabeça, porque recentemente nós expusemos esse texto. E nós vimos, irmãos, que a obra de aperfeiçoamento em nós, quem a faz é Deus. Mas a Igreja de Roma, irmãos, nos ensina que há coisas que nós podemos fazer para nós nos aperfeiçoarmos. Aqui, irmãos, não tem nada a ver com a nossa doutrina dos meios de graça, que Deus nos chama a usarmos os meios de graça para ser instrumento de santificação. Não, irmãos. Aqui a refutação está naquele tipo de coisa. Você cometeu um pecado, reze um Pai Nosso e 10 Ave Marias, e aí você vai ser aperfeiçoado. Faça uma restituição do seu pecado, cumpra uma promessa que você fez, ande de joelho à escadaria da estátua da Santa Tal, e você então será aperfeiçoado. Não há nada que nós façamos, irmãos, que nos aperfeiçoe. Apenas Cristo operando em nós, no seu povo, irmãos.
Queridos, teríamos para falar aqui sobre a visão da igreja de Roma contra a visão do autor aos Hebreus no tocante à fé, no tocante ao casamento, no tocante à eclesiologia. Mas, irmãos, só isso aqui que nós vimos é suficiente para mostrar à igreja que o que a igreja de Roma tem ensinado é blasfêmia e para capacitar a igreja a não se deixar enganada por aquilo. Ou para, se você está sendo tentado ou você professa a fé em Roma, a fé romanista, você desprezar essa doutrina vil, irmãos. Apenas Cristo foi concebido sem pecado e eles inventaram a Imaculada Conceição de Maria. Cristo é o único que viveu totalmente sem pecado e eles inventaram a virgindade perpétua de Maria. Cristo é o único que ascendeu aos céus e eles inventaram a Assunção de Maria. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens e vivendo para interceder pelo povo. E então eles inventaram que Maria intercede por nós e é a nossa mediandeira. Cristo é o único cuja justiça é suficiente para a nossa salvação. E eles inventaram o tesouro da igreja, que são a justiça dos santos, que o Papa dá a quem ele quer. Queridos, do início ao fim, eles forjaram uma xerox apóstata de Cristo para desviarem os homens de Cristo. Mas o autor aos Hebreus, irmãos, com todo o ensino que ele nos traz aqui, nos apresenta um único Cristo glorioso, perfeito e que não precisa ser complementado. E todo aquele que coloca outros no lugar ou ao lado de Cristo devem ser desprezados, irmãos. Por que, irmãos? Por que o autor enfatiza tanto Cristo? Porque ele é essencial para a nossa vida. Não apenas para iniciarmos a nossa salvação, mas perseverarmos até o fim. A nossa salvação consiste nisso, irmãos, em confiarmos apenas em Cristo. Se você confia apenas em Cristo, ou aproveitando que nós estamos no contexto do dia 31 de outubro, né, lembrando a reforma, solos Cristos, apenas Ele, você tem a certeza de que sua salvação é estável e garantida diante do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa epístola maravilhosa, tão rica de doutrinas, Senhor, que nos mostra diversos aspectos práticos, doutrinários, e nos protege também, Senhor, contra o erro e engano de homens que querem afastar os homens de Cristo, Senhor. Livra a tua igreja, Senhor. Livra a igreja presbiteriana Manancial do Natal. Livra, Senhor, muitos irmãos nossos que têm sido encantados, Senhor, pelo canto da sereia, o engano e o sibilar da serpente, Senhor, afastando-os de Cristo, Pai. Nos dá graça de abraçarmos apenas Ele, Senhor, e desprezarmos tudo aquilo que se proponha substituto ou complemento de Cristo, porque o Cristo que Tu nos providenciaste, ó Deus Pai, é perfeito e suficiente para a nossa alma e para a nossa salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.